Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos. Mais um dia que o Senhor nos deu. Eu agradeço o fato de você poder estar comigo neste momento compartilhando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus por esse privilégio tão grande. Agradeço também a direção da igreja, em especial a confiança da pastora presidente, que nos deu tão precioso encargo e que com muita felicidade estamos desempenhando na presença daquele que é nosso Senhor e Salvador. Muito bem, você se lembra que ontem Paulo terminou 1 Timóteo capítulo 3 com um hino de louvor? Sim. O versículo 16 de 1 Timóteo 3 é um hino de Paulo. Ele termina dizendo exatamente o seguinte: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto acima dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então Paulo termina cantando um segundo hino. O primeiro, como nós já estudamos, está exatamente em 1 Timóteo 1:17, quando diz: ora, ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. E aí, Paulo engrandece, glorifica, dignifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, existe uma segunda glorificação que os grandes intérpretes chamam de o segundo hino, absolutamente glorificante, exaltador a Cristo Jesus, feito pelo amado pastor e simplesmente maior de todos os apóstolos de todos os tempos, o apóstolo Paulo, ao Senhor Jesus Cristo. Só que o capítulo 4, ele começa com mais, né? Mas o Espírito expressamente diz. Então veja a grande finalidade do apóstolo Paulo. Ele coloca esta instrução, mas o Espírito diz exatamente após o hino que ele com qual glorifica o nome do Senhor, ou seja, a conjunção mais assevera que algo difícil viria. Sim, a glorificação veio. Entretanto, não se esqueça que, amado Timóteo, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, mesmo com tudo que é, o que foi, o que sempre será Jesus Cristo, porque segundo Hebreus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele é o grande Deus todo-poderoso, imortal, eterno, fantástico, divino, a quem nós glorificamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e que simplesmente fez o maior de todos os milagres, se manifestou em carne e foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e que depois da sua morte ressuscita e é recebido em glória nos céus para garantir toda a nossa santificação e toda a nossa justificação. Timóteo, abra o olho, porque apesar de tudo isso, infelizmente nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Então, olhe que interessante. Paulo faz questão de lembrar o seu filho Timóteo de que a apostasia seria uma realidade dentro da igreja, de que, infelizmente, o maligno trabalharia pelos séculos e séculos sem fim, em desfavor da igreja, levando para dentro dela, infelizmente, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Uai, pastor, é sério? É possível isso existir dentro da igreja?
Ah, meu irmão, se não fosse possível, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo não escreveria, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Quem são esses que apostatarão da fé? Aqueles que estavam dentro da igreja, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amados irmãos, o diabo não brinca em serviço. O diabo não brinca em serviço. E, infelizmente, a apostasia viria de forma terrível. E olhe que interessante, porque pela descrição do texto bíblico, o indivíduo que apostataria não o faria por acidente, ao contrário, ele de forma racional, inteligente, maligna faria isso. O apóstata é aquele que, mesmo tendo consciência da verdade, ele simplesmente se afasta da verdade porque a verdade não lhe é conveniente. Está compreendendo? Ele sabe que o dízimo é uma realidade, mas se afasta da verdade porque não lhe é conveniente dizimar. Ele sabe que o casamento é para toda a vida, mas se afasta da verdade para simplesmente se entregar às paixões absolutamente infames. Ele sabe que a igreja do Senhor é o conjunto de todos os salvos durante todos os tempos, em todas as eras. Mas ele simplesmente diz, não, você não precisa na igreja estar. A igreja é você e você não precisa estar ligado na igreja, basta estar ligado na igreja universal de Cristo. Meu Deus eterno. O apóstata é aquele que investe no ensinamento falso. Ele faz isso de forma deliberada, malandra, e ele investe no ensino falso e tenta arrebentar com a clareza das Escrituras. Creia, Deus nos deu um livro simplesmente aberto com todas as verdades espirituais, e a vida espiritual é simples. Acreditar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, caminhar com Cristo e levar aos céus. Éfeso, onde o nosso amado irmão Timóteo estava, era uma cidade naturalmente difícil quanto à questão da doutrina bíblica. Por quê? Porque além do templo de Diana, a principal deusa que simplesmente atraía muitos adoradores pagãos de todos os cantos do império, você tinha em Éfeso mais de 50 deuses adorados, cada um dizendo uma coisa sobre a vida, cada um dizendo uma coisa sobre a eternidade, cada um com seus seguidores malucos ensinando as verdades daquele Deus. E o pior, como Éfeso era uma cidade também portuária e um centro muito importante entre o Oriente e o Ocidente, mesmo ficando ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, meu amado irmão, Éfeso atraía grandes filósofos da sua época. Esse caudilho cosmopolita, não só de religiões pagãs, mas também de filosofias inovadoras, porque todo mundo ia para Éfeso para pegar sua filosofia, sua maneira de viver. E simplesmente fora o ocultismo que dominava aquela cidade, é óbvio que isso traria constantes apostasias dentro da igreja. Paulo, então, para não deixar a congregação se distrair, fixar a atenção em algo que não fosse a sã doutrina cristã, exigia alto padrão dos seus líderes. Ele instruiu Timóteo a encontrar presbíteros e diáconos que ensinassem a verdade, que vivessem pela verdade sem qualquer reprovação. Se lembra da aula passada? E aí é óbvio, graças a Deus,
aquela igreja ouve a Paulo e ela se torna uma igreja poderosíssima ali. Amados, a questão das falsas doutrinas e a questão dos demônios criando doutrinas, espíritos enganadores, hipocrisias através de mentira, entendimento errado da palavra de Deus, isso já tinha inclusive sido asseverado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que nos últimos dias, ou seja, no tempo entre a sua ascensão e a sua volta, ou seja, estamos vivendo os últimos dias, que Jesus já foi recebido dos céus e já retornará para nos buscar, muitos mudariam a verdade do Evangelho por apostasia. Leia depois em casa, Mateus 24, 10 e 11. Leia Marcos, capítulo 3, versículo 22. Leia ainda 2 Pedro 3, 3 e 4 e Judas 1, 17 e 18. É óbvio, quando Paulo adverte a igreja em Éfeso, muito antes desta carta escrita a Timóteo, lá em Atos capítulo 20, exatamente versículo 29 e 30, Paulo falava do perigo dos falsos profetas, mesmo antes da sua prisão. E agora, depois da sua prisão, e que ele é solto, e ele deixa Timóteo ali em Éfeso, e sobe para Macedônia e diz, eu ainda vou aí, quero te ver. Ele assevera a Timóteo, olha, toma cuidado da igreja, porque nesses tempos você terá tempos difíceis, onde simplesmente homens se levantarão para ensinar tudo, menos a palavra de Deus. A igreja, especificamente na época de Timóteo, quando Paulo escreve essa carta, ela estava sendo atacada por dois grandes fatos horríveis, o gnosticismo e o ascetismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era produto da filosofia de Platão, portanto, um grande filósofo que ainda fazia muito sucesso nessa época, né? Um grande filósofo. Platão dizia que o mundo era dividido em dois grandes universos. Tinha o universo absolutamente físico e o universo espiritual. E que a perfeição de tudo estava no universo espiritual, porque o universo físico era caído, era horrível, era absolutamente denegrido, era um universo mau, era tudo absolutamente decaído. Então, vou lhe dar uma ideia extremamente simples, completamente simples. Platão então defendia, e os gnósticos defendiam a seguinte ideia, você não deve se casar. Você não deve tratar bem o seu corpo. Você não deve se dedicar à felicidade física, à felicidade corporal, porque tudo isto faz parte de um mundo absolutamente decaído, completamente decaído. E o grande problema é que isso estava entrando na igreja. E olha que interessante o versículo 3. E Paulo disse, olha, cuidado com a hipocrisia de homens que falam mentiras. E as mentiras são, versículo 3, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. E Paulo chega a simplesmente sacramentar a ideia, porque toda criatura de Deus é boa, e não há que se rejeitar absolutamente nada, sendo recebido tudo com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é tudo santificado, Você acredita que Éfeso, que era com certeza muito dominada pela ideia platônica de existência, eles simplesmente desenvolveram algo dentro da igreja que prejudicou muito a igreja. Partindo da premissa de que o universo aqui todo, depois da queda, está todo contaminado,
Platão, que parte de uma premissa até correta, não é errado, o pecado suja tudo, o pecado arrebenta com tudo, o pecado quebra tudo. Platão continua com a questão gnóstica, defendendo de que não há salvação para tudo aqui embaixo. Não há salvação para tudo aqui embaixo. Então tudo que é ruim continua ruim, tudo que é péssimo continua péssimo. O seu corpo e o meu corpo estão decaídos e eles estão sujeitos somente à deteriorização completa e absoluta que se culmina com a morte. Então, para que cuidar do corpo? Para que cuidar da vida? Para que cuidar de todas as coisas? Vamos cuidar só daquilo que tem importância, que são os fatos e os fenômenos do mundo transindividual, do mundo metafísico, do mundo espiritual. E aí o que acontece? Obviamente muitos dominados pela teoria platônica do gnosticismo viviam em jejuns atrás de jejuns. Para quê? Para arrebentar o corpo, que era mal, que era horrível. Tinha irmãos na igreja, inclusive, que se flagelavam. Isso aconteceu muito na Idade Média, de forma horrível. Isso aconteceu muito na Idade Média. Muitos irmãos se flagelavam, ou seja, pegavam chicotes e ficavam chicoteando o corpo, porque o corpo é ruim, a alma é ruim, tudo que tem em mim é ruim e nada merece meus cuidados a não ser a vida espiritual. Irmãos, nós tivemos gente que simplesmente fugiu de tudo que existia e ia para deserto, viveu uma vida absolutamente solitária, ficando muitos dias sem comer, pensando que estava servindo a Deus. E Paulo simplesmente diz, olha, evita isso. Tinha gente que chegava a defender na igreja que não se casasse. Não é para ter casamento, porque a nossa natureza é tão corrompida, tão caída, tão terrivelmente dominada pelo maligno, que qualquer ato de prazer no casamento, na vida a dois, isso é um ato de extrema sujeira que Deus condena, que vai repreender, que vai simplesmente trazer sua mão pesada. E Paulo chega e diz, olha, sim, a queda existiu. Sim, o mundo físico é um mundo caído, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, esse povo que só vê pecado em tudo, esse povo que só vê maldade em tudo, esse povo que proíbe a alegria dos crentes em tudo, dizendo, você não case, você não tenha prazer físico, você não viva com a esposa, você não procure comer alimentos bons, você tem que machucar realmente o corpo para ter vida espiritual. Avisa esse povo que Cristo veio para dar vida e vida em abundância, e que é para crer no que Deus deu, que é para se alegrar com o que Deus deu. E outra coisa, mesmo que o mundo esteja caído, quando a gente ora, os alimentos são santificados. Quando a gente coloca a mão e agradece a Deus pelo que Deus deu, é para comer com alegria, com felicidade. E aí Paulo diz, esses malucos que estão proibindo o casamento, é para dizer para os irmãos se casarem, para os irmãos terem prazer sexual, para os irmãos viverem com sua esposa, para os irmãos terem filhos, e esses filhos sejam criados na demonstração do Senhor, porque é mais uma forma do Evangelho crescer. Deus nos deu vida e vida em abundância. Essa galerinha que está aí, Timóteo, dizendo que todos os alimentos são imundos, que o corpo é mau, que o corpo vai ser destruído, que nós teremos um novo corpo. Sim, é verdade, nós vamos ter um novo corpo, mas é para agradecer a Deus pelos alimentos, é para comer o melhor da terra, é para se deliciar com o melhor da terra, é para beber o que há de melhor da terra. E escute, é só orar que Deus santifica os alimentos. Deus fez tudo para a gente ter vida e vida em abundância. É para se lembrar que quando Cristo veio e Cristo disse, olha, vocês que estão abrindo mão de pai, de mãe, de emprego, de vida por minha causa, eu dou para vocês 100 vezes mais aqui e no céu ainda a vida eterna. É como se Paulo estivesse lembrando, gente, o que está esperando a gente assim que chegar no céu é uma ceia, são as bodas do Cordeiro, é muita alegria, é muita
carne, é vinho para beber, é alegria. Deus mesmo nos servirá nas bodas do Cordeiro. Então é para orar e é para viver uma vida aqui embaixo sensata, feliz, contente. Não há problema nenhum em se alegrar aqui embaixo. E esses hipócritas que estão ensinando mentiras e falsas doutrinas e doutrinas de demônio, avise a eles que não é proibido casar, avise a eles que Deus não retirou de nós, os gentios, a felicidade de comer todos os alimentos. Então pode comer carne de porco, não tem problema, pode tomar com felicidade o seu guaraná, a sua Coca-Cola, simplesmente se alegre, coma, viva feliz. E se está com medo de alguma comida, estende as mãos, ora, agradece a Deus, faz ação de graça e se alegra, porque em versículo 4, toda criatura de Deus é boa, não há nada para se rejeitar, tudo tem que ser recebido com ações de graça, e a oração santifica a todos. E aí, propondo essas coisas, Timóteo, versículo 6, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, meu amado irmão, está chegando agora o Natal. É para comer, é para beber, é para se alegrar, Olhe para o seu filho e ensine para o seu filho, meu filho, as mulheres são bênçãos que Deus nos deu. Escolha uma menina dentro da igreja e case e se alegre sexualmente com ela e viva a vida de casado para a glória de Deus. E tenha filhos. Não se preocupe, tenha filhos. Abençoe a igreja com crianças que choram, que gritam, que correm, mas que crescem na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se, desde o deserto Deus quer um povo feliz, fazendo festas. As festas do povo de Deus foram estabelecidas desde o deserto. E você vem me dizer que com a nova aliança é para um povo viver carrancudo, fechado, sem festa, sem alegria, sem comer, sem felicidade. Vai inventar outra. Isso é demônio, isso é doutrina do diabo. Nós temos é que nos alegrar e nos felicitar. Você acredita que tem maluco que diz que comemorar o aniversário de Cristo é ainda uma festa pagã? Isso é um filho do diabo mesmo, isso não conhece nada de tradição cristã, de alegria e de festa. Eu sigo o apóstolo Paulo, eu sigo Timóteo capítulo 4 e eu me alegro por tudo que Deus deu, e mesmo no mundo caído, orando, nós devemos receber as coisas com ação de graças, com felicidade, com gozo e com alegria. Lembre-se, o cristão é o ser mais feliz na face da terra. Aqui dentro não tem gnosticismo, não. Aqui tem cristianismo puro e simples, com alegria e com felicidade de um povo que se alegra e que faz festa e que vive feliz. Deus te abençoe. Até amanhã, na continuação de 1 Timóteo capítulo 4.